O buraco que a gente estava enfiado era tão grande que a sensação que eu tenho agora é de que a coisa já melhorou, mas ainda está bem ruim. Fim de jogo no Barradão em Salvador, Vitória 1, Grêmio também 1. Claro que a coisa ainda está ruim e não vai melhorar da água para o vinho, porque o elenco é o mesmo, o elenco tem suas limitações, a gente sabe disso. Essa parte do combo aí independe de treinador, né? Tá uma questão estrutural que a gente não está equilibrado, não tem um elenco dos sonhos e nem perto disso, né? Nosso elenco também não é tão ruim quanto vinha jogando aí, mas falta recheios importantes aí para sonhar alto. Então, né, a gente não pode esperar uma mudança radical assim com a troca de um treinador, porque não vai chegar aqui o Haaland, o Modric e grande elenco. A base é a mesma, tem que mudar ainda dentro de uma realidade limitada. E alguma coisinha ou outra já mudou, né? Eu acho que todo mundo está vendo o mesmo jogo no sentido de que defensivamente o Grêmio está um pouco mais sólido, né? Eu já falei depois do jogo na Argentina e repito agora, né? Até no próprio Grenal, na verdade, já, né? Em tese ainda sem o Mano Menezes, mas a gente já não está mais vendo aquele adversário que sempre chega, pelo menos umas 3 vezes por jogo, chegava, né? Na cara do Volpi, né? Cara a cara com o nosso goleiro. E algumas coisas então foram corrigidas, algumas sangrias foram estancadas, isso acho que o Mano já fez rapidamente, e é uma melhora de forma geral, né? É um Grêmio ainda muito pobre porque o Mano conseguiu, repito, só estancar algumas sangrias, não todas, né? Mas boa parte acho que ele já estancou. E a parte de construir as mecânicas e o ataque e não sei o que, as movimentações, aí o furo é mais embaixo, o tempo é escasso e eu acho que a coisa vai demorar um pouquinho mais, né? Mas já tem alguma melhora. Mas uma melhora muito insuficiente ainda para ser um time satisfatório. O Grêmio não é um time satisfatório, o Grêmio é um time menos pior do que aquele Grêmio ridículo de Gustavo Quinteiros. O Grêmio do Quinteiros, cara, foi tão decepcionante que esse Grêmio do Mano Menezes, que eu acho que deve ter tido 2 dias de treino, se tanto, esse time do Mano Menezes ganharia com a mão nas costas do São Raimundo. Entende? O time de Gustavo Quinteiros perderia hoje de um fraco Vitória, que também está em uma fase. Né? Perderia na Argentina, provavelmente, também. Perderia o Grenal, provavelmente, também. Então, assim, nosso patamar era muito ruim. Os jogadores não estavam de acordo com o que estava acontecendo, não estavam talvez entendendo o que ele queria, e mesmo se entendessem o que ele queria, era possivelmente bizonho, era fazer uma coisa incompatível com o elenco que ele tinha, era expor a zaga demais, era ligação direta no ataque. Então a gente meio que refundou o Grêmio, eu falei isso já em outro momento, né, cara? E a gente viu algumas melhoras, eu acho que dá para notar algumas melhoras nesse time do Grêmio, de solidez defensiva. Só que aí os erros individuais estão nos quebrando, né? Não foi o Gemerson no outro jogo, aliás, foi o Gemerson no outro jogo, dessa vez ele até jogou direitinho, e o Volpi, que na minha opinião, eu já tinha falado isso lá na Argentina, o Volpi adiantado naquela falha clamorosa do Gemerson, mas tinha um Volpi adiantado ali, que nem foi na bola para socar e nem ficou debaixo da trave marcando, segurando ali a posição de goleiro para fazer uma defesa simples numa bolinha escorada de cabeça, né? Cara, hoje foi basicamente a mesma coisa. A diferença é que o Marlon, embora não tenha pulado direito, não tenha ganho uma disputa ali com o atacante do Vitória, na hora do gol de empate deles, o Marlon pelo menos estava presente no lance. O Marlon pelo menos estava com o corpo ali, atrapalhando minimamente o atacante do Vitória. O que já fez com que o cabeceio do cara não fosse pleno, não fosse um testaço no ângulo indefensável. Não, foi meio que uma escorada também. Uma escorada que, se o Volpi tá debaixo das traves, ele encaixa na mão e sai jogando para puxar um contra-ataque. Mas não, ele foi lá caçar a borboleta,
não achou bola, não achou nada, tomou a escorada e o Grêmio toma empate. É lamentável, cara. Isso aí isso aí é de escolinha de futebol. Tu aprende esse fundamento. Essa questão básica, assim, de tipo, ou tu fica embaixo da trave, ou tu sai porque a bola é tua. Não dá pra ficar no meio do caminho. E é a segunda vez seguida que o Volpi faz isso, cara. E diga-se de passagem, coisa que o Grando fazia, que eu me irritava com ele também, né? Com a diferença que o Grando é jovem, talvez consiga evoluir. Agora, o Volpi, aos 30 e poucos anos, errando isso, cara, é bizarro. É bizarro, né? Então a gente tomou empate hoje basicamente por uma falha individual. Mesma coisa que na Argentina, né? Então aí, por mais que o tempo de trabalho do Mano Menezes seja curto, não dá para culpar o Mano, né? Que eu repito, né? Pelo tempo curto que ele tem, já seria difícil culpar ele até se a gente estivesse identificando mecânicas falhas, assim, em algum nível estamos até. Mas defensivamente, cara, o Grêmio não foi vazado, o Grêmio não foi alvejado e meu Deus, amassado pelo Vitória. Muito pelo contrário. Chegaram aqui ou ali, um chutezinho meio de longe aqui, um não sei o que é colar. Teve alguns momentos de instabilidade, sempre vai ter, né? Ainda mais agora, nesse início de trabalho. Mas assim, de forma geral, a coisa estava controlada. Ainda mais contra um time fraco, que é o Vitória, também não podemos nos iludir. Era outro time fraco. Só que tava controlada, cara. Tava controlada. E aí o meu goleiro faz aquele lance juvenil, um goleiro experiente faz um lance desse, cara. Aí complica, né? Aí complica. Mas eu vou repetir uma coisa que eu falei aqui depois do jogo do Godoy Cruz. O Grêmio, a mediocridade do Grêmio era tão grande, né? Ou algo até menos do que medíocre, né? Que é médio. Como é que eu posso dizer? Me fugiu uma palavra aqui, mas o Grêmio estava tão mal, tão deprimente, que eu consigo ficar... Olha, é confuso isso, eu vou tentar falar de uma outra forma, que eu tentei falar depois do Godoy Cruz lá. Mas me dá uma felicidade de estar frustrado. Eu tô feliz por estar frustrado, né? Daí eu fico confuso, né? Por quê? Porque nos tempos de Gustavo Quinteiros, empatar na Argentina e empatar agora em Salvador seria sinônimo de epopeia, de um Grêmio que arrancou um ponto a fórceps dos caras. Provavelmente a gente teria entrado na roda hoje contra o Vitória teria feito 1-0, perdido a chance de fazer o 2 e não sei o que, e daí tirou um pouco o pé porque estava com o resultado na mão, aí o Quinteiros ia achar que o Grêmio estava jogando melhor naqueles minutos lá que estava correndo atrás, sem nenhuma efetividade, e aí provavelmente a gente perderia o jogo, tá? Mas se porventura em um lance aleatório e fortuito ali a gente achasse o empate, a gente ia acabar o jogo vibrando, cara. Porra, seguramos um adversário direto, que hoje a nossa briga é lá embaixo, e ainda somamos um ponto importante fora de casa. Então a gente estaríamos eufóricos com esse empate quase. E agora eu tô frustrado, porque o Grêmio se impôs em vários momentos do jogo, o Grêmio teve volume em vários momentos do jogo, o Grêmio controlou o jogo de forma geral, saiu na frente, assim como tinha feito na Argentina, mesmo jogando fora de casa, saiu na frente, e aí num lance que, né, a qualidade do meu elenco acaba falando mais alto, num lance de individualidade que falha, a gente cede o empate, perde 2 pontos importantíssimos. É frustrante, mas tu entende que é bom sentir essa frustração, porque antes ela era inexistente. Ou a gente estaria sofrendo, amargando uma derrota, que é o mais provável, ou se viesse um empate, seria num contexto totalmente diferente, quase heróico, quase, né, épico, e que a gente estaria feliz. Então não teria espaço para essa frustração. Essa frustração, de certa forma, denota sim uma evolução. Ainda que pequena, ainda que a passos lentos, e não tinha como ser diferente, né, com esse calendário maluco, mas já mostra um Grêmio um pouco diferente. Tô tentando ver o lado bom da coisa, sim, porque foi um jogo feio, foi um Grêmio ainda pobre, mas é inegável que existe esse lado bom da coisa.
Cara, e é um Grêmio assim que a gente não sabe nem quem é, tipo, e não é culpa do Mano também, tá? Daqui a pouco a gente pode começar a criticar o Mano por isso, mas ainda não dá pra culpar ele. A gente não sabe quem é o Grêmio, cara, né? A gente não sabe quem é o Grêmio. Hoje o Igor Serrote foi um dos melhores do time, pra muita gente foi o melhor em campo. O cara não foi relacionado no Grenal. Ele não foi relacionado no Grenal. O Aravena fez aquele golaço no último jogo, hoje entrou quase aos 40. Né? Então quando tu começa a achar que não, eu acho que esse jogador aqui é importante, tal, daqui a pouco ele é arquivado. E isso com Quinteiros, com Renato, né, é uma coisa de... Né, a gente já achou que era Monsalve mais 10, daqui a pouco a gente já achou que o Monsalve não estava pronto, daqui a pouco do nada surge um Edenilson com braçadeira e titularidade. Tipo assim, sabe? O Grêmio é aleatório. Daqui a pouco vai surgir o Ronald, assim, sabe? Na volância ali, tipo, do nada. Tipo, né? André Henrique, quando vê, nossa, o André Henrique tá. Né? Hoje surgiu o Natan Pescador. E aqui eu quero caminhar para a reta final do vídeo, não exatamente dando uma opinião, mas dividindo com vocês uma dúvida que eu fiquei. Uma dúvida que eu tenho, uma dúvida que eu comecei a ter a partir da coletiva de Mano Menezes. Porque eu tava pronto para vir aqui falar um negócio quando o Natan Pescador entrou em campo, e depois ouvindo o Mano, eu confesso que eu não mudei de ideia, mas eu fiquei na dúvida se eu mantenho a minha ideia ou se eu parto para outra. Né? Eu fiquei bem dividido, que é o seguinte: quando entrou o Natan Pescador, cara, eu tive o impulso de pensar e vir dizer aqui o seguinte: cara, o Grêmio tinha que situar um novo treinador do contexto do clube. Eu lembro que eu fiz muito essa crítica ao Grêmio em 2021, quando rolaram aquelas trocas de treinadores, né? Que saiu o Renato, entrou o Thiago Nunes, entrou o Filipão, entrou o Mancini. E naquela época eu acho que o Grêmio não tinha uma comissão permanente, uma comissão técnica permanente, tipo esse James Freitas aí, mais não sei quem. E aí eu dizia, cara, então cabe aos dirigentes fazerem esse papel de sinalizar ao novo treinador checkpoints. Checkpoints, tipo assim, cara, isso aqui tá nessa estaca, isso aqui tá nessa situação, o status disso aqui é isso, o status disso aqui é isso aqui. Tipo assim, mostrar algumas coisas pros caras, porque a sensação que eu tinha é que saiu o Renato, entrou o Thiago Nunes, daí ele começava a repetir uns erros do Renato que já estavam cristalizados. E aí saiu o Thiago Nunes, entrou o Filipão começou a dar chance para uns caras que o Renato deu 200 chances até entender que não dava, o Thiago Nunes deu mais 10 chances. Tipo, cara, alguém disse pro Filipão que ele não precisa testar isso. Aí chegou o Mancini, aí um monte de coisa que já tinha sido vista e revista, e os caras pensam, não, mas peraí que eu tive uma ideia, eu vou tentar isso aqui. Não, cara, já foi. E aí eu pensei assim, cara, agora tem uma comissão permanente. O James Freitas tinha que ter encostado no Mano e dito assim, meu, Natan Pescador, não, ele já teve chance, já mostrou que não vai rolar, que ou tá desinteressado ou é insuficiente, mas não vai rolar. E aí, primeiro que tu não compra uma briga com a torcida, porque é um cara impopular, para dizer o mínimo, né? E nesse momento de dificuldade a gente precisa unir forças, né? Jogadores, comissão, direção, torcida, né? Então assim, não cutuca esse vespeiro. E segundo, porque na prática não vai te render frutos em campo mesmo, né? Embora, assim, o Natan Pescador não tenha ido mal hoje, tá? Eu não sei te dizer taticamente se ele deixou algum furo defensivo, não sei o quê. Eu não faço essa análise, não tenho essa visão tão aprofundada, mas assim, participando de algumas jogadas até que ele foi melhor em relação a ele mesmo. Suficiente para mudar o jogo? Infelizmente não. Mas assim, tá, justiça seja feita, não achei ele horrível. Mas ainda assim, cara, eu acho que não cabe, né? Não cabe, o cara já teve milhares de chances, não rolou, não rendeu. Tipo, me incomodou ver ele entrando em campo. E aí na coletiva o Mano falou, gente, ele nem citou o Natan Pescador e eu nem sei se ele estava pensando no Natan Pescador, porque ele estava falando principalmente do Gemerson, mas eu acho que vale para os dois. Ele estava dizendo assim, queria fazer um pedido ao torcedor, né? Vamos parar de, em outras palavras, ele disse assim, vamos parar de marcar os caras na paleta, vamos deixar os caras trabalhar com alguma tranquilidade, vamos parar de individualizar as coisas, aqui é um grupo, é o Grêmio, vamos tentar sair dessa todo mundo junto.
E claro que se amplia o Natan Pescador também, né? Tipo, porque é todo histórico, não é agora que a gente tá analisando, né, as coisas. Mas eu fiquei pensando, cara, se ele não tá certo. Porque tem um lado meu que acha que ele não tá certo. Que acha que, não, meu, a torcida tem que criticar mesmo, tem que se o treinador não se deu conta sozinho, se a comissão permanente não deu toque pra ele, então a gente vai fazer esse papel. Nós mandamos o Thiago Santos e o Diogo Barbosa para sair do clube. Graças à nossa vaia, tantos outros inconvenientes ali no time que nos apequenavam, nos atrapalhavam, acabaram saindo. Então o torcedor tem esse papel que é importante e muitas vezes é acertado, né? Só que, cara, nós estamos num ponto, fim de feira da gestão Guerra, fim de feira, não vai mais acontecer nada. No máximo vai chegar 2, 3 reforços aí para elenco no meio do ano e acabou, é fim de feira. Não tem mais assim lastro e margem para não, vai mudar tudo, agora vamos lá, eles vão repensar o futebol. Não, é isso, cara, acabou. As últimas cartadas deles, o all-in deles foi Mano Menezes e Filipão e deu. Então é com isso que a gente vai acabar esse ano. E é com Gemerson. E é com Natan Pescador, que infelizmente está aí ainda recebendo salário. Então será que vale a pena a gente pegar esses caras na arena e marcar na paleta? Será que não vale a pena deixar? Tá, mano, vai lá, então faz o que tu acha aí. Principalmente o Gemerson, que é uma posição que, cara, não tem. A gente já tem uma escassez na posição. Aí lesiona um, suspende o outro, não sei o que. Pô, tem que jogar, velho. Tem que jogar. E se o Gemerson já é limitado, num ambiente bom, imagina sendo vaiado por um estádio inteiro, né? E o Mano fala uma coisa que eu concordo demais. Ele fala assim, gente, e às vezes a individualidade está atrapalhada por um contexto. Quando o time começar a jogar melhor, as coisas encaixarem melhor, todo mundo vai dar mais. E é fato, isso aí eu falo há tempos, né? Vai em 2016, tu troca 2015, o Valdívia do Inter lá, um pouco pica, era o rei do Instagram, e o Luan jogava um pipoca no carro dele. Em 2016 o Inter foi rebaixado, o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, o Luan virou peça-chave na seleção olímpica, né? Depois no outro ano virou o rei da América, e o Valdívia se afundou, foi pro Havaí, depois para não sei o que, acabou o Valdívia, né? Se tu trocasse os dois caras de time, ia mudar de novo. Bota um no time azeitado. Cara, eu não acho que o Gemerson, embora ele tenha suas limitações, é óbvio, eu não acho que ele seja pior que o Rogel do Inter. Se tu bota o Gemerson no Inter, que tá melhor, tá mais encaixado, tem um trabalho de mais longa data ali, tem elenco melhor, cara, o Gemerson vai ser uma terceira opção ali, mas que quando entrar não vai ser uma hecatombe, um drama. Agora tu põe o Rogel pra ser um dos titulares do Grêmio hoje, nessa escassez que a gente tá, meu Deus do céu, acho que a gente tinha tomado uns 2 gols a mais nesses últimos 3 jogos aí, por conta do Rogel, né? Então eu acho que talvez o Mano tenha uma razão, cara, é isso que tem. Vamos lá, vamos parar de pegar no pé, vamos parar de dramatizar. A gente sabe das limitações de muitos jogadores, não é só do Gemerson, né? Até de alguns mais badalados, talvez. A gente já entendeu que o Bright White não é o Suárez, a gente já entendeu que essa safra de guri novo aí que chegou, uruguaio, chileno, não sei o que, nenhum vai ser o novo Ronaldinho, nem nada perto disso. Então, beleza, cara, é um time razoável, não é horrível e nem ótimo, e a gente tem que começar a organizar as peças e também fazer o torcedor pegar junto para que a coisa consiga evoluir da melhor forma. É mais ou menos assim que eu vejo. Não sei o que vocês acham sobre esse aspecto, que eu não dei exatamente uma opinião, eu ponderei, né? Será que a gente não abraça ali os renegados do Mano Menezes, como ele sugeriu na coletiva? Ou será que não, tudo tem um limite, mano, tu tá chegando agora, mas nós já estamos aqui há mais tempo, né? E a gente vai te dar uns toques aí também na arena. Fico na dúvida, confesso que fico na dúvida, não sei o que vocês acham, mas acho que era isso. No fim das contas, um pontinho importante que poderia ser muito melhor, mas não foi desprezível. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.